Bom, e aí eu gostaria também agora aqui de comentar que o Johnny, num bate-papo informal aqui, deu uma sugestão. A primeira aqui, Johnny, qual que é a tua ideia? O nome do programa, minha sugestão é o Espaço 7, o espaço para falar do futebol 7. Então, acho que é uma sugestão de nome que a gente poderia dar. Primeiro, pelo lugar aqui que a gente está, um lugar extremamente agradável, com a natureza, de frente para o mar. Então, um espaço importante para o futebol 7 e para a gente falar do esporte que mais cresce no Brasil. Espaço 7. Gostamos da ideia, vamos ver. Fechando as entrevistas dessa semana aqui, agora um bate-papo com um dos dirigentes mais prestigiados aí do nosso futebol 7, Johnny Câmeras, uma figura notória aqui. Queria começar falando com o Johnny aqui. Johnny, a gente sabe que o Quadrilheiros, quando entra em competição grande, qualquer competição, mas principalmente em competições grandes, não entra para brincar. A gente viu o estadual ano passado, a equipe que vocês levaram, um grande time, um grande elenco, repetindo esse elenco agora na Floripa Cup. Isso que é interessante, porque um time que era considerado uma seleção, que montaram para jogar o Catarinense, a gente vê esses jogadores atuando. Isso mostra a credibilidade que os seus atletas dão ao futebol 7 também. Queria que você falasse sobre isso. Copa do Brasil, em casa, atual campeão estadual. Como é que vocês encaram essa competição? Não, essa com certeza o grupo tem dado prioridade total à Copa do Brasil. Com certeza é a principal competição nacional que praticamente todas as equipes têm a possibilidade de disputar, desde que estejam credenciadas a ela. E com o título estadual a gente se credenciou a estar disputando essa competição. Como tu falou, a gente montou uma belíssima de uma equipe, tanto conquistamos o estadual de forma invicta. E essa equipe a gente perdeu apenas um atleta. Então, de 20 atletas que a gente tinha no estadual inscritos, apenas um atleta que a gente perdeu para esse ano de 2013. E a gente teve o reforço de 4 peças extremamente importantes, que eu acredito que vão nos agregar muito nessa competição, né? Que é o Pedrinho, o Toledo e outras 2 peças que ainda são mantidas em segredo, que a gente sempre tem uma surpresinha, né, Danilo? Então, a gente acredita que com esse grupo a gente consegue, a gente acredita poder, sabendo o nível, principalmente das equipes do Rio de Janeiro, outras equipes aqui da Grande Florianópolis, como o Avaí, que é um baita de um time, outras equipes que são muito fortes, a gente possa fazer uma boa campanha e quem sabe que o primeiro grande passo é se classificar para a segunda fase. Que a gente sabe que até por esse regulamento de classificar apenas um vai ser uma grande dificuldade. A gente acredita que o ideal seria 2, até porque sempre vai ter um grande do Rio, então se classificasse 2 seria uma competição mais atrativa nesse sentido, mas o regulamento tá aí, tá para a gente cumprir e vamos em busca primeiro da classificação. Falando sobre elenco, né? A gente sabe que você não vai soltar quais são as peças, a gente vai ficar sabendo ali na hora da inscrição, que também não vai demorar muito, né? Porque até dia 26 tem que mandar a ficha, então. Mas queria que você falasse sobre isso. Vocês sempre, além de ter. Porque assim, o pessoal fala, vai trazer 2 jogadores de fora, mas o teu elenco, a gente sabe que, mesmo se você não trouxesse esses 2 jogadores, é um elenco que tem total condição de competir em qualquer competição nacional. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Ainda mais, a gente assistiu a partida do A contra o B, né? E viu que você tem pelo menos aí 40 atletas que se encaixam perfeitamente para jogar pelo Quadrilheiros, para defender a camisa do Quadrilheiros. Queria que você falasse sobre isso, sobre esse elenco que vocês conseguiram estruturar para esse ano, tanto com o A quanto para o B. A prioridade sempre na montagem do elenco ela é muito difícil, porque tu chega numa situação dessa, uma competição de alto nível, tu pensa, pô, mas vou priorizar só esses caras que estão vindo, e a gente sempre divide isso com um grupo, né? Para trazer qualquer tipo de atleta, é dividido com um grupo essa responsabilidade. Se o custo-benefício disso, de trazer um cara que não tenha tanto entrosamento, pela qualidade dele, pelo perfil dele, vale a pena. E sempre é dividido, e tanto que assim que funcionou para a gente levar os atletas para a Copa do Brasil em Conselheiro Lafayette ano passado, para o estadual a mesma coisa, tanto que essas pessoas que foram agregadas para o estadual, elas continuam no elenco, isso é muito importante, alguns até disputaram o campeonato estadual pelo Guarani da Palhoça, na primeira divisão do futebol profissional, terminando agora, alguns atletas estão sem contrato, continuam treinando com a gente e vão disputar a Copa do Brasil, isso é muito importante, e essas 2 peças que eu te comentei, que a gente vai incorporar o elenco, também foi dividido com o grupo. Sempre essa responsabilidade é dividida com o grupo, até para depois não ter nenhum tipo de problema. Mas o perfil vale muito na hora de tu trazer qualquer pessoa para o teu grupo. Isso é uma base que a gente tem, o perfil é importantíssimo. Falando um pouco sobre Floripa Cup, a equipe A venceu mais uma, né? Chegou a 7 pontos. E o grupo de vocês está muito embolado. 5 equipes, a diferença do primeiro para o quinto é de apenas 1 ponto.
o Camelão lidera ali na... Vocês e o Camelão dividem a liderança, o saldo de gols é igual, o que difere é o número de gols pró. Queria que você falasse sobre esse equilíbrio aí na Série A da Floripa Cup e o que vocês planejam aí para a competição. A gente, há 2 anos, a gente não via esse equilíbrio na Série A. Havia 3, 4, 5 equipes com realmente condições aí de chegar ao título. Hoje se diferencia bastante isso, que a gente tem das 12 equipes, de repente 10 equipes credenciadas que a gente possa dizer, todas essas 10 equipes têm condições de chegar ao título, principalmente se classificar. Eu acho que realmente equipes para chegar ao título são 5, 6, mas para se classificar sempre tem. A gente já sai partindo de 10 equipes com grandes chances. Isso prova no nosso grupo que a diferença é de 1 ponto no saldo, e as equipes têm montado grandes elencos, e isso traz muita credibilidade para o campeonato. E eu acho que traz até esse anseio das equipes da Série B, da Série C, da Série D, de estarem disputando com essas grandes equipes essa grande competição que é o Floripa Cup. E Johnny, falando um pouco sobre equipes, né? A Copa do Brasil chega pela primeira vez em Florianópolis, é um marco para a nossa cidade, inclusive para a Fut7 também, que vai organizar um torneio de amplitude nacional, depois da Copa Sul, agora a Copa do Brasil. E eu queria que você falasse assim, tirando o Quadrilheiros, que é uma equipe que a gente sabe que tem totais condições de chegar, quais outras equipes catarinenses você acha que tem condições de brigar ali por uma semifinal, por uma quarta de final? Ou até por um título, né? Sim, eu acho que a gente tem boas equipes aqui para estar disputando esse título, para estar disputando. Eu acho que um fato histórico a gente ter uma competição como a Copa do Brasil em Florianópolis. Eu acho que isso tem que pesar ao nosso favor. De estar jogando em casa, de conhecer um pouco mais esses campos que a gente vai disputar. Isso tem que contar a favor de todas as equipes, principalmente aqui de Florianópolis. Mas eu vejo das equipes que a gente estava conversando, que já estão confirmadas, as equipes de Joinville, as duas têm muita qualidade, pode esperar 2 times muito fortes de Joinville. O próprio time que vem de Jaraguá do Sul, pelas peças que eu sei que estão trazendo, é uma equipe muito forte. Aqui em Florianópolis, Figueirense, Avaí, ABB, o próprio Camelão, são equipes fortes, entendeu? Enfim, a gente tem grandes possibilidades de ter equipes classificadas, e se vão chegar ao título, se vão chegar numa semifinal, só o campeonato, porque daí tem lesões, um time perde 2 atletas de muita qualidade, complica numa sequência de uma competição. Mas eu acredito que a gente tenha aí umas 6, 7 equipes com muitas condições de estar já se classificando, que eu acho que o grande desafio dessa Copa do Brasil vai ser passar dessa primeira fase, visto o regulamento classificando apenas o primeiro. Então, classificando já eu acho que é uma grande vitória. E depois daí entra no clima da competição e vai. Tanto que no estadual a gente teve, no último jogo, a gente estava perdendo o jogo 2-0, a gente precisava empatar o jogo, empatamos com o time de Joinville, bola na rede. E vamos dizer, se a gente perde o jogo, a gente estava fora da competição, que a gente veio a se tornar campeão. Então futebol, principalmente futebol 7, atenção, os 50 minutos, para poder decidir uma classificação, uma eliminação e assim por diante. Além da Copa do Brasil, quais são as metas e os objetivos do Quadrilheiros para 2013, tanto para o A quanto para o B? Para o A, a gente tem como prioridade sempre manter essa unidade que a gente tem, o bem-estar dos atletas, que eu digo é a saúde, sempre está se preocupando, eu acho que como prioridade a saúde, porque ninguém hoje vive do futebol 7, todo mundo tem o seu trabalho, então acho que a gente, tanto que nosso trabalho com a fisioterapia é muito importante para isso, a gente sempre fazendo tanto preventivo quanto depois de uma lesão, então o principal, tanto para o A quanto o B, é manter essa unidade, manter a saúde das pessoas. E em segundo, as competições. A gente acredita nessa Floripa Cup, o primeiro objetivo é se classificar, né, nesse final de semana. Então, um jogo muito difícil contra o Avaí. Então, se classificar e brigar pelo título, logicamente. A equipe B, o objetivo vai ser o acesso para a Série A no segundo semestre, para terminar o ano novamente com 2 equipes na Série A. Então, esse vai ser o principal objetivo. E uma outra competição que a gente pretende disputar é a Copa Sul, que possivelmente vai ser em Porto Alegre, né? E seria outra competição a nível regional, vamos dizer assim, que a gente gostaria de estar participando. Bom, é isso aí. Gostaria de agradecer ao Johnny aqui pela presença. Mais uma vez, muito obrigado, Johnny. O papo é sempre bom e você gostaria de deixar alguma mensagem, agradecer alguém? Eu acho que agradecer principalmente a todos os parceiros do Futebol 7. Eu não vou nem citar os parceiros do Quadrilheiros, mas eu acho que a gente sempre tem que prestigiar todas as equipes que apoiam o Futebol 7. Independente se é Quadrilheiros, se é ABB, se é Ajax. Eu acho que essas pessoas, esses empresários que apoiam o Futebol 7, a gente consegue fazer essas coisas devido a essas pessoas. Então,
Eu acho que a gente tem que preservar. O futebol 7 é um mundo muito forte, com uma quantidade enorme de atletas, de familiares envolvidos. Então, quando a gente puder prestigiar essas pessoas que apoiam o futebol 7, eu acho que isso é extremamente importante. E também parabenizar vocês por essa grande atitude de abrir esse espaço para conversar com pessoas que com certeza fazem o esporte acontecer. Eu acho que cada equipe tem uma ou duas pessoas que fazem as coisas acontecer. Agradecer também lá da minha equipe o Sérgio, o Juliano, que são os treinadores que fazem acontecer lá no dia a dia. Eu estou por fora fazendo toda outra logística e também dentro de quadro tentando ajudar. Mas são pessoas que realmente se dedicam. Praticamente 99% das pessoas não são remuneradas no futebol 7 e se dedicam porque gostam e querem o esporte desenvolver. Até eu brinco, o Johnny é chato? O Johnny é chato, mas eu gostaria de ter uns 20 Johnnies aqui em Florianópolis para a gente poder desenvolver ainda mais o futebol 7. Exatamente, o Johnny aqui que é uma das figuras mais notórias aí do futebol 7, quem tá nas quadras acompanha. Assim como o Johnny, existem outras pessoas, né? A gente sabe que no calor do jogo ali as coisas acontecem, mas fora de campo, a gente tava aqui batendo um papo antes, todo mundo é amigo, todo mundo fala a mesma língua e todo mundo torce pela mesma coisa, que é pelo crescimento do futebol 7. Então é isso aí, pessoal. Ajudem a gente com o nome do programa aí, que tá difícil de escolher. Quem der a melhor sacada aí vai ganhar aquela camiseta da CBN Floripa Cup. E até semana que vem aí com novidades. Um abraço.